Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Arthur Batista e no vídeo de hoje eu vou trazer dicas para você conseguir melhorar a tua taxa de acertos na prova do Enem. Muita gente faz a prova do Enem e tem aquela sensação de que foi bem às vezes, mas simplesmente quando vai corrigir, viu que não foi tão bem assim, vai corrigir lá a prova e simplesmente quando olha o resultado, aquela questão que ele achou que ele tinha acertado, na verdade ele não acertou. Ou simplesmente, na hora que ele estava fazendo a prova, ele não conseguiu identificar diretamente qual era o assunto que aquela questão estava abordando e aquilo fez com que ele ficasse meio perdido, ela ficasse meio perdida. E essa dica é muito preciosa e pode fazer a diferença na tua preparação. Então, se você se interessou, ficou curioso, curiosa, fica comigo no vídeo até o final que vai valer muito a pena. Beleza? Não esquece de deixar a tua inscrição no canal. Nós estamos chegando aí a 11 mil inscritos, eu estou muito feliz por isso. Não esquece de deixar o teu gostei, de comentar aqui, deixar a tua dúvida sobre esse vídeo, deixar também a tua sugestão de tema para a gente trabalhar aqui. Vai ser um prazer responder diretamente uma pergunta que você tem com um vídeo específico. Eu gosto muito de fazer isso. E é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, quando a gente pega esse cenário de estratégia de resolução de provas, é impressionante como a simples forma que você tem de resolver a prova já faz uma diferença gigantesca. A forma que você interpreta a questão, a ordem que você lê a questão, isso tudo já faz uma diferença e eu já gravei muito conhecimento, muito conteúdo sobre isso aqui no canal. Só que hoje eu vou falar sobre uma coisa que as pessoas ignoram, que é o pós-prova. É quando você vai lá corrigir a sua prova. Algumas pessoas corrigem por cima, né? Pegam um caderno de provas. Se você faz isso, deixa aqui nos comentários. Pega lá o caderno de provas e olha o gabarito, vai marcando em cima. E quando você faz isso, às vezes você já tem uma percepção de um raciocínio, né? Caramba, eu errei achando que sabia, eu acertei, beleza, eu tinha certeza disso ali e tal. Mas simplesmente isso é uma forma muito grosseira de saber informações diretas sobre você. E, claro, pensando no pós-prova, as informações que estão contidas na correção são preciosíssimas para como vai ser o teu estudo a partir dali. Principalmente se o cenário é de um amplo espectro, vamos dizer assim, de questões. Por exemplo, a partir de 20 questões já tem uma informação muito importante sobre você, sobre a tua expertise naquele tema específico, naquele assunto, enfim, a tua capacidade de acertar muitas questões sobre aquele assunto. Então, quando eu falo de cenários de simulados, onde, por exemplo, no Enem, você está pegando ali 90 questões por sessão de simulado, vamos dizer assim, é uma possibilidade riquíssima de você pegar e realmente identificar quais os assuntos você precisa priorizar na sua preparação. Ou seja, aqueles assuntos que você está errando, achando que sabia, está errando meio que sem saber mesmo e que são relevantes na prova. Então, agora eu vou passar para vocês um mecanismozinho que é como se fosse um hack para você começar a fazer uma coisa que faz a completa diferença para quem quer acertar mais questões, que é entrar na cabeça do examinador, da examinadora, de quem fez aquela questão. E existe estratégia para a gente fazer isso. E quando você identificar esse padrão de elaboração, né, das questões, você vai perceber que o simples fato de olhar uma imagem numa questão já vai destravar o teu raciocínio. O simples fato de ler as duas primeiras linhas do comando da questão já vai abrir a tua mente, na maioria das vezes, para saber do que vai se tratar aquela questão. Às vezes a tua habituação, né? Você está tão habituado com aquele estilo de ser cobrado um assunto específico que simplesmente as coisas fluem muito mais. Então agora eu vou falar para vocês como vocês fazem isso, beleza? Seguinte, quando você pega lá, vamos pegar uma sessão, por exemplo, de 45 questões. Você pegou lá as primeiras 45 questões de humanas, por exemplo. De humanas você colocou lá e a dica é, você pega uma folha de papel ou então cria um caderno só para fazer correção, um caderno simples, direto ao ponto, e aí você vai numerar de 1 a 45, em cada número uma linha específica. Fez essa numeração, para cada questão que você olhou, por exemplo, na primeira questão, você vai escrever do lado a alternativa correta se você acertou, e do lado dessa alternativa você vai escrever o assunto que teve naquela questão. Ou seja, eu estou pegando Era Vargas, estou pegando, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. É uma questão, na verdade, de sociologia que pega ali os pré-socráticos. Eu estou na dúvida sobre, por exemplo, uma parte de mudança de clima, tempo.
é uma simplesmente análise sobre domínios morfoclimáticos, de geografia, enfim. Você vai delimitando cada assunto e vai tentando identificar o assunto dessas matérias. Arthur, vai dar uma trabalheira danada, vai mesmo. Só que com o tempo você vai se habituando e vai conseguindo, inclusive, colocar meio que siglas que vão fazer sentido para você. E aí o fato de você simplesmente ir identificando os assuntos e aqueles que você não identificar, você pede ajuda para um amigo ou para um professor, vai fazer você começar a entender como que um conteúdo daquele assunto que você vê lá sendo dado numa aula, numa videoaula, no cursinho presencial, é cobrado de você. Então toda vez, por exemplo, que você pegar lá movimentos da Terra, né, movimentos principais aí que tem, você vai começar a perceber, tá, ele gosta de ter uma abordagem assim. E quanto mais questões do Enem, questões estilo Enem você faz, mais você vai tender a entender esse estilo de cobrança. E mais, agora vem a super dica em relação a isso. O simples fato de você já anotar as 45 abordagens já vai te fazer entrar muito na prova, entrar muito nesse padrão, entender qual é o estilo de cobrança. Mas se você der um passo além e começar a tentar identificar qual competência e qual habilidade que aquela questão ela está sendo colocada de forma prioritária, algumas vão trabalhar uma ou duas habilidades até mais. Mas se você começar a identificar que competência e qual habilidade você está sendo exigido para acertar aquela questão, você vai começar a perceber que a conta fecha. Nós temos 120 habilidades para 180 questões. Algumas habilidades são trabalhadas mais, outras menos. Mas em sua totalidade elas são abordadas. E é importante que você entenda o que acontece e como isso acontece. Beleza? Se você aplicar isso, você vai começar a perceber a dinâmica de como os conteúdos são cobrados. Por que o Enem é uma prova politicamente correta? Por que ele valoriza, por exemplo, a diversidade étnico-cultural? Por que ele está querendo que você identifique alguns padrões sociais, identifique conflitos históricos que estão relacionados, por exemplo, com as principais revoluções e qual o impacto disso na sociedade, na economia, na política? Tudo isso faz com que você comece a entender o padrão da prova e cada vez mais ter a capacidade de ter um alto desempenho. Cada vez mais entender por que você ficou entre duas e acabou marcando a errada. Porque a errada estava incompatível com uma das habilidades. E aí você vai cada vez tendo mais malícia para acertar. Beleza? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu estou voltando com força total aqui no YouTube. Vai ser um prazer retomar o desafio 365. Sim, eu estou finalizando esse desafio aí de postar 365 vídeos. Já passou o período de um ano, eu precisei fazer meio que uma organização dos meus projetos. E eu peço até desculpas por vocês por não ter voltado com mais afinco e tão cedo, mas estou aqui voltando e eu vou sim finalizar esse ciclo de desafio 365. Estou muito feliz e entusiasmado para gerar valor para vocês. Deixa teu comentário aí se esse vídeo fez sentido para você e se você tem alguma sugestão, como eu falei no começo do vídeo, vai ser o máximo trabalhar tudo isso com você. Lembra aqui, recapitulando, quando você não se limita a corrigir com certo e errado no caderno, no próprio caderno que você faz um simulado, e delimita, organiza quais são os assuntos que são cobrados e identifica as competências e habilidades que estão sendo dadas em cada questão, você se diferencia dos demais, beleza? Um forte abraço, obrigado por ter ficado até aqui. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém que você se importa, deixa aí o teu gostei, isso me ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas. Eu estou cada vez mais tentando melhorar a qualidade, você deve ter percebido isso aqui. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.